A gente volta a falar agora de Covid, é que as farmácias, de todo o país registraram um aumento na procura por testes para a Covid-19. Esses testes rápidos detectam o novo coronavírus por meio da coleta nasal e também pela saliva. Sobre esse tipo de teste, a gente vai falar agora com o biomédico Moésio Vasconcelos, ele que vai nos explicar a eficiência desses exames e reforçar para a gente realmente quando esse teste mais rápido de farmácia pode ser feito, e pode ter exatamente uma eficácia realmente comprovada. Então vamos conversar com o professor Moésio, que está com a gente pela internet. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo agora. É bom voltar aqui para esclarecer aí essas dúvidas. Pois é, vamos relembrar primeiro que tem a questão do tempo de sintomas. Então, por exemplo, se você começou a ter sintoma agora da Covid, tipo ontem, não vai adiantar muita coisa você fazer esse teste de farmácia, não é isso, Moésio? Exatamente. Olha só, Edson, assim, a gente precisa saber que não existe um teste perfeito, né? Atualmente, para diagnosticar a Covid-19, a gente vai ter dois tipos principais, de exames, que é justamente o molecular, PCR em tempo real, e o teste sorológico, que é esse teste que pode ser tanto de cunho laboratorial, como também o imunocromatográfico, que é o que a gente geralmente faz em farmácia, que é o teste rápido, né? Só que aí não é somente, por exemplo, a gente ter esses testes disponíveis, a gente precisa realmente saber quando, e em que situação a gente vai estar, então, administrando esses testes aí. No caso do teste rápido, que é esse imunocromatográfico, ele é um teste que visa justamente a busca de anticorpos. E, obviamente, para desenvolver anticorpos, a gente vai precisar de um tempo a mais em contato com o vírus para o desenvolvimento desses anticorpos aí. Então, esses anticorpos eles vão aparecer, inicialmente, pelo menos os anticorpos aí, que pegam a fase aguda da doença, lá a partir da segunda semana de infecção. Então, o ideal realmente é que esses testes rápidos, eles sejam feitos aí mais ou menos a partir da segunda semana, a partir do 14º dia do início dos sintomas da doença. Então, se você já teve os sintomas aí há mais de uma semana, então há mais de 10 dias, 13, 14 dias, você pode fazer esse teste. De repente, você talvez nem esteja mais com os sintomas, mas aí é para comprovar se você teve o IgG ou o IgM, não é isso? Tem que dar, um desses dois tem que dar detectado, é isso? Isso, exatamente. Na verdade, os anticorpos que são utilizados, basicamente, para a pesquisa hoje de Covid, são três, né? O IgA e o IgM, que detectam, no caso, aí, uma infecção aguda, nesse caso, e o IgG, que representa justamente um anticorpo de memória imunológica, tá? O IgA ele é mais usado realmente para os testes laboratoriais, né? Nos testes rápidos de farmácia, a gente vê aí o IgM, que, no caso, é justamente o indicativo da fase aguda da doença, e o IgG, que pega mais aí a memória imunológica. O ideal para a gente comprovar é que os dois deem positivos, né? Tanto o IgM quanto o IgG. A gente está observando que na Covid-19 ela está fugindo um pouco a regra dessa questão de IgM e IgG, né? A gente ainda está realmente tendo estudos aí de comprovação, mas o ideal é que os dois dando positivo, tanto o IgM quanto o IgG no teste rápido, é provável realmente da confirmação aí no caso da Covid-19. E aí, dando positivo, mesmo depois de 14 dias, os sintomas, essa pessoa ainda deve permanecer em isolamento ou ela não transmite mais o vírus? Não, então, o ideal realmente é que se espere, que se aguarde, no caso, alguns dias aí para poder realmente sair. O ideal realmente é que assim, a gente tem a janela imunológica, que é a janela do vírus, o período ideal mesmo para a realização desse exame sorológico é após o 14º dia, como eu falei. Só que existe, por exemplo, alguns pacientes que só dão positivos para esses testes aí após 21, 28 dias do contato com o vírus. Então, são pacientes, por exemplo, que se o paciente ele espera um resultado positivo, por exemplo, e mesmo assim não aparece essas imunoglobulinas, esses IgM, IgG, o ideal é que espere um pouco e faça realmente o teste após 21 ou 28 dias. Agora, professor, caso a pessoa esteja com sintomas agora, então não chegou a 14 dias, mas você continua com sintomas, aí o teste mais recomendado não é esse, seria o PCR, que é aquele com aquele bastão, que você é através do nariz também, que aquele bastão é colocado e realmente aquele teste é analisado em laboratório. Isso, na verdade é a PCR em tempo real. A PCR em tempo real ela não é um teste imunológico, ela é um teste molecular.
Então, basicamente, o princípio da PCR é justamente estar rastreando o genoma viral, o RNA viral. E o indicativo para se fazer PCR é justamente no início da infecção mesmo, ali na primeira semana de infecção, porque agora a gente não está indo atrás dos anticorpos, né? A gente está indo atrás justamente das partículas virais. Se a gente for deixar para fazer a PCR, por exemplo, lá a partir da segunda semana, 14º dia, como é feito com um teste rápido, o que é que vai acontecer? As partículas virais, elas diminuem, né, por causa da nossa imunidade, e a gente só vai ter os anticorpos. Então, o ideal é que a PCR, como ela é molecular, como a gente quer pegar o vírus, o RNA viral, ela seja feita aí principalmente na primeira semana, tá, da infecção. E qual é a data, a quantidade de dias necessárias, assim? 3, 4 dias já dá para fazer e ter um teste confiável? Exatamente, entre 3 a 4 dias, ali variando entre 3 e 5 dias mais ou menos. O ideal também é não fazer muito no começo, por exemplo, logo após o primeiro contato com o vírus, porque aí a gente também ainda não vai ter as partículas suficientes para detecção por PCR. E nem deixar para fazer também após 3 semanas, 4 semanas de infecção, porque aí também as partículas virais vão ter diminuído, deixando os anticorpos, né, que é o que se espera. Então, mais ou menos aí entre o 4º e 5º dia, né, dentro da primeira semana ainda de infecção, realizar o teste da PCR, que é feito com suave, né, que é aquele cotonete ali na região da nasofaringe ou da orofaringe, devido ao tropismo do vírus por esse tipo celular. Agora, professor, antes esse teste, né, exatamente PCR, era só feito em hospitais, em clínicas, etc. Algumas farmácias já oferecem. Tem diferença da eficácia de você fazer o PCR no hospital, na emergência, numa clínica e fazer na farmácia? Tem diferença de eficácia? Pode ter? Olha, depende da metodologia, tá? Existem alguns testes agora de farmácia, que também convencionalmente chamaram de PCR, são testes que visam, por exemplo, a busca de antígenos, né? A busca do próprio vírus ou de partículas virais, e tem demonstrado, sim, uma grande eficiência. Só que são testes que foram liberados justamente pelos órgãos, né, que liberam esse tipo de procedimento em caráter emergencial. O ideal realmente é fazer de acordo com as técnicas moleculares mesmo, que a gente precisa realmente de uma estrutura melhor, a maquinaria melhor, que são aqueles que saem depois de 3 ou 4 dias, tá? Mas alguns testes com grande eficácia também, com grande porcentagem de eficácia, estão sendo feitos em farmácia, e eles buscam geralmente os antígenos, né, virais, e aí utilizam cartões e tal. Enfim, são metodologias diferentes, pode variar sim, mas a eficácia ela está sendo, por exemplo, melhor do que o teste rápido. Isso é que é importante a gente frisar. Esses testes que possuem uma eficácia maior, como, por exemplo, o teste que visa a busca de antígenos e não de anticorpos, né, ele vai ter uma eficácia maior para o rastreamento do vírus. Mas sempre percebendo essa questão dos prazos, né? Do tempo que você está com sintomas. Se for menos tempo, ideal o PCR, se for mais tempo, ideal exatamente o teste rápido. E existe também o teste sorológico, né? Aquele que você tem, tira sangue, enfim. Esse outro é feito em laboratórios, também se compara a qual desses outros dois que a gente já comentou? Pronto, o teste, na verdade, o teste sorológico, ele também engloba o teste rápido. O teste sorológico, no caso que a gente faz, é justamente atrás da pesquisa dos anticorpos, né, que a gente quer. Só que aí temos o teste rápido, que é o imunocromatográfico, como a gente falou, como a gente comentou, e tem o teste sorológico, que é de cunho laboratorial mesmo, que também busca, por exemplo, os anticorpos. Só que é comum, por exemplo, a gente ver em testes laboratoriais kits que vêm para a gente buscar a presença de IgM e IgG, e alguns testes agora também, alguns kits para busca de IgA e IgG. O IgA, assim como o IgM, ele também é uma imunoglobulina que indica a fase aguda da doença, né, nesse caso. Só que aí o IgA ele se mostrou muito mais elevado, dando uma sensibilidade maior para um teste sorológico que é realizado em laboratório, por exemplo, do que um teste rápido. Geralmente o IgL é encontrado em mucosa respiratória principalmente, né? O que então seria uma resposta, por exemplo, ele está sendo mais alto no sangue do que, por exemplo, o IgM, tendo em vista que o SARS-CoV, né, que é o vírus que causa Covid-19, ele tem um tropismo por células realmente de mucosa respiratória. Então, dessa forma, essa é a única diferença. A gente vai ter o IgA, kits com IgA e IgG, que são buscados nesses kits aí, nesses exames, e isso dá uma sensibilidade maior um pouco, já que o IgA está presente no sangue em níveis mais elevados do que o IgM, segundo alguns estudos que têm saído agora.
Professor Moésio, mais uma vez, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Claro que, para não ter dúvidas alguma, a ideia é que você procure um atendimento, né? Que não vá fazer o teste só de cabeça e os testes estão aí para nos ajudar, exatamente para a gente ter uma proteção maior, uma segurança, de repente, para voltar para um trabalho, enfim, para fazer alguma atividade, mas, claro, sempre procurando ajuda, né? Exatamente procurando atendimento médico de fato, né, professor? E, claro, lembrando dos cuidados que são sempre necessários no uso da máscara, etc. Exatamente. Na verdade, o ideal é fazer esses testes tendo o acompanhamento também de um profissional especializado, porque ele que vai juntar a clínica, né, vai juntar justamente para saber que fase você está, para poder relacionar qual seria o teste aí mais propício para ser realizado, se é o teste imunológico, sorológico, ou se é o teste molecular. Obrigado, professor. Uma boa noite para o senhor. Até uma próxima. Eu que agradeço. Boa noite.